Fala pessoal, no vídeo de hoje a gente vai levar vocês para conhecerem o IHOP, International House of Prayer, casa de oração aqui em Kansas City, no Missouri. Se você está chegando agora, esse é o Basos na Estrada. A gente está viajando, começando a nossa super viagem aqui nos Estados Unidos, começando pelo estado do Missouri, Kansas City, no centro-oeste americano. A gente passou 15 dias aqui. Um dos motivos é por causa do IHOP. O Ângelo recebeu sempre muito aqui desse lugar, tem aprendido bastante, é uma influência para nós e a gente vai levar vocês com a gente. A gente chegou agora aqui no IHOP, aqui é onde fica a sala de oração. Eu peguei esse papelzinho lá na igreja e aqui mostra todos os lugares que tem, né, os endereços. A igreja, Forerunner, o escritório da igreja, o IHOP U, que é a universidade, a sala de oração, que é a sala global de oração, e All the Nations é lá na universidade, né? All Nations. All Nations Prayer Room é dentro da universidade. É na universidade, lá dentro. All Nations, lá dentro. Isso. E aqui a Hope City é longe daqui, longe assim. É no outro lugar, que é a parte de justiça. E um lugar de camping. E essa Shiloh, que é onde era o lugar que gravava e que na verdade foi, acho que uma casa que o Mike Bickle deu pro Paul. Então são lugares separados, não é tudo num lugar só. Então a gente vai mostrar para vocês agora a sala de oração que está desde 1999. Que é tipo a base missionária. Isso, a base missionária e que está há 23 anos funcionando. Isso. Essa semana que a gente esteve aqui foi a comemoração de quantos anos? 23 anos? 23 anos da sala, isso, orando 24 horas e depois 40 de quando o Mike recebeu a palavra. Lá no Cairo, no Egito. E vai ter vídeo do Ângelo explicando a história profética do IHOP, tudo que está por detrás disso aqui. Porque o IHOP ficou famoso nos últimos anos, principalmente pela questão da sala de oração e da produção musical, acho que é algo que bombou muito. Eu tô olhando que seu filho já está em cima de uma cadeira lá e conversando com o... Tá aí, protocolo do seu. Continua. Quando Deus falava com Israel, né? O povo que você tirou do Egito, né? Falava com o Moisés. Teu filho tá ali bagunçando. Viagem com criança, gente. Voltando, o IHOP ficou muito famoso, muita gente tem conhecido, mas não sabe a história por detrás, todos os anos antes, tudo que rolou. Então vai ter vídeo aqui no canal sobre o Ângelo contando toda a história do IHOP. Oi, esse é o Vitor, o nosso guia e também o missionário brasileiro no IHOP. Ou seja, tem brasileiro orando aqui? Tem sim, senhor. Vitor Vieira, missionário. Missionário de ofício, com Jesus tem compromisso. Conta pra gente como é que você veio parar aqui no IHOP e o que é que você tá fazendo hoje aqui. Cara, hoje eu sou diretor do departamento português. A Casa de Oração ele tem uma missão de equipar o movimento de oração, né, liderar o movimento de oração e municiar o movimento de oração global, e não só em inglês, mas em várias línguas. Hoje a gente tem departamentos coreano, chinês, árabe, italiano, russo, e a gente tem o português também, que hoje eu sou o diretor. Cara, minha história com a IHOP é um pouco comprida, né? Tem uns anos já que eu venho aqui com uma certa frequência, tem uns anos também que eu levava gente do IHOP para o Brasil diversas vezes, já fomos em Montemor juntos. Quem que você já levou lá? Acho que o Kirk Bennett e o David Slykin. E o Bob Sorg. Samuel Whitfield já foi também. Eu acho que eu não fui junto, mas ele foi. Então, a gente estava sempre fazendo esse caminho de ir de volta de Kansas City para o Brasil. E em Vitória eu plantei uma casa de oração, uma igreja local, uma escola ministerial, publicadora de livros. Tudo isso inspirado em como o IHOP funciona, né? E ao longo desses anos a nossa amizade foi se amadurecendo. E o David me convidou para ser o diretor da iniciativa global do IHOP, né, que chama Global Classroom, que é uma sala de aula global, onde a gente pode ter gente do mundo inteiro participando da nossa faculdade. E aí a conversa foi amadurecendo até o ponto de que era melhor hoje eu estar aqui do que
continuar no Brasil. Como é que um brasileiro pode aproveitar o que tem aqui no iHop? Não, sei que tem formas de estar aqui, né? O pessoal vir e estudar, mas quem está lá? A nossa sala de oração ela é transmitida 24 horas por dia pelo YouTube gratuitamente. É o conteúdo em inglês, mas é disponível para todo mundo que quiser se conectar. A gente tem diversos treinamentos em escolas, né, aqui em Kansas City, que a parte da minha missão é disponibilizar tudo isso em português de uma maneira acessível para um latino-americano. Então eu, como um rapaz latino-americano, tenho isso no coração quando a gente vai implementar os projetos. Então, desde questão de preço e viabilidade, a gente quer que tudo isso seja possível para um brasileiro normal. Hoje você trabalha fazendo o que especificamente? A minha função ela inclui 3 coisas, né, importantes. Primeiro é desenvolver a parte de mensagem. Tipo, tudo que o iHop KC tem de ensino, mensagem, eu preciso disponibilizar isso em português. A segunda parte é comunidade. Eu preciso proporcionar para o brasileiro que vem aqui uma experiência onde ele pode se plugar com a casa de oração por meio de ser membro da igreja, por meio de estudar, por meio de se conectar com a sala de oração. Mesmo a gente aqui estando só uns dias, a gente está totalmente amparado e conectado, então é prova disso. Vocês participaram do culto com tradução, participaram de uma conferência com tradução, conheceram e interagiram com brasileiros, e se vocês tivessem um plano a longo prazo, aí você poderia se envolver ainda mais, né, fazer outras coisas. Legal. Junto com o nosso trabalho aqui. Então, assim, mensagem, comunidade e a sala de oração. O fim do jogo é sempre fazer com que o altar permaneça aceso e que a sala de oração permaneça fortalecida. Então, todos os nossos esforços e tudo que a gente faz tem como finalidade mobilizar mais oração, porque nossa grande missão é fazer a grande comissão avançar por meio de oração dia e noite e por meio da proclamação do retorno de Jesus. Então, assim, a gente se realiza fazendo essas 2 coisas. Vitor, só explica pra mim, aqui a gente está agora no café, aqui do lado da entrada da sala de oração. Sim. Pra lá, essas salas são o quê? Essas aqui? Esse aqui é um centro, era tipo um antigo shopping, né? Eu acho que em 2001 a gente adquiriu essa propriedade aqui. Ali a gente tem a sala de oração, que é mais ou menos umas 800 pessoas podem sentar. E ela é toda equipada com salas assim ao redor para pequenas reuniões de oração, conversas e etc. Reunião de oração acontecendo dentro da reunião de oração. Isso, então isso é muita oração. A gente tem uma sala de oração por Israel, a gente tem uma sala de oração pelo Oriente Médio. Eu agendei no meu nome uma sala para a esposa do André reunir mães para orar, fazer uma reunião de mães brasileiras, quinta-feira, 9 horas da manhã. Uau. Assim, é muito dinâmico. E aí, beleza, o prédio ele vai, né, esticando, a gente tem o café, tem a loja e tem várias outras salas de treinamento. A gente tem ali uma parte para as mães que vem cantar, ou que vem liderar a oração, deixar as crianças, tipo um berçário para líderes de adoração. Então, todo mundo que trabalha no Prayer Room tem esse suporte, né? Do lado desse a gente tem um salão assim para umas 200 pessoas, onde acontecem a reunião de todos os músicos toda semana. E aí a gente tem escritórios de RH, contabilidade. Então, tipo assim, a base tem uma estrutura por trás do que a gente vê muito grande. Então, tipo, tem gente que trabalha no RH, assim, eu fui lá visitar e fiquei emocionado, porque eles estavam orando pela minha aplicação, pelos meus papéis, antes de a moça sair comigo para uma entrevista no órgão dos Estados Unidos. Que legal. Então, assim, é muito legal. Joia. E mais para lá, a gente tem um complexo de apartamentos, que é onde alguns missionários, a maioria dos estudantes que estão aqui, que não são daqui, podem alugar e morar. Então, aquilo ali, acho que uma vez o senhor falou isso outra vez comigo, ali é tipo uma imobiliária que tem a ver com esses apartamentos? A imobiliária é um negócio da esposa do Mike, e eles estão situados aqui porque, por incrível que pareça, tem muita gente mudando para cá, comprando casa, e aí a gente oferece isso como um suporte também para as famílias que estão querendo se adequar aqui. Aqui a gente tem um painel que conta a história de mais ou menos quando começou, na verdade um pouco depois, né? A palavra profética foi
1983, mas no dia 7 de março, que é o dia do meu aniversário. Eu nasci nesse dia, 7 de março de 83. Aqui a gente tem o Mike Bob, Mike e John Wimber. Explica pro pessoal que não sabe. Bob Jones foi um profeta. Isso, ele que compartilhou as palavras seminais assim, do movimento. Ele que falou que o Mike ia liderar o movimento de oração 24 horas em Grandview. Ele que falou que o mundo inteiro ia estar assistindo na palma da mão os cantores em Grandview. Essa é a profecia mais louca que eu acho. Uma TVzinha na palma da mão. Isso, em 82, 83, ele estava falando disso, né? Aqui o Mike tá aí, novinho. E o John Wimber, né, que foi o fundador da Vineyard. Ele e o Mike tiveram um relacionamento muito proveitoso e profundo. Por muitos anos o Mike foi discipulado pelo John e eles viajaram, pregaram juntos e foi fundamental para o que o IHOP veio se tornar. Essa aqui é o nosso prédio da igreja lá na Forerunner Church, né, na época, né? Isso aqui era uma visão, foi uma visão que virou uma pintura e foi em cima desse prédio que o Paul Cain viu o exército de Joel em treinamento. Foi o Paul Cain entregou essa palavra pro Joel. É muito legal como aqui eles guardam, né? Escrevem, anotam, comemoram as datas importantes da história. As datas são março, maio, setembro, assim, as grandes datas. E todas elas, parece que coincidentemente, elas vão se repetindo ao longo da história profética. É bem interessante. E aqui começou. Esse aqui são tipo trailers, tipo fundo de carreta junta. E era tipo um lugar assim com teto baixo, era bem simples, bem humilde mesmo, bem pequenininho. E que são essas fotos aqui, né? Aqui é a Misty adolescente, né? Alguns meses depois de começar, saiu no Jornal da Cidade. Kansas City, uma cidade 24 horas. Jornal profetizou. Sim, que foi... O Mike, ele pediu 3 palavras para poder falar assim, é isso mesmo? Aí a primeira foi um terremoto em Los Angeles. Depois teve um cara que falou, se você precisar ou estiver pensando em começar uma reunião de oração, eu tenho uns prédios aqui. E depois um cara na Inglaterra que alguém parou ele no estacionamento e falou, fala pro Mike, é a hora de começar a casa de oração. Uau. Então foi tipo tudo na mesma espaço de tempo. Depois a gente veio para esse prédio, né? Esse aqui era a construção e aqui foi quando o movimento explodiu mesmo, quando no GOTV, né? A GOTV colocou as câmeras aqui na casa de oração. Depois a gente tem os números, né, do alcance do ministério e as principais palavras proféticas que a gente está orando e lutando por elas por mais de 30 anos. 1 milhão de intercessores por Israel, 300 mil pessoas salvas em Kansas, se tornar um seminário teológico cantado em forma de cântico, assim como o presidente Truman foi um líder, né, em prol de Israel, que eles levantariam uma casa de oração em prol de Israel, de 500 para 5 mil, essa do Ótimo Mississippi, e nenhuma doença conhecida pelo homem. Essas são algumas das promessas que estão levando eles, que estão batalhando para que o Senhor cumpra. Né? São algumas, né? Esse aqui, os números, esse aqui para mim é um dos mais legais. Praticamente todas as nações, eu acho que todas as nações do planeta acessam o nossa sala de oração global. É um resultado assim impressionante. Uau. Muito legal. Aqui a gente tem um antigo compromisso sagrado. Compromisso sagrado é quando eu entro pro IHOP, eu preciso dizer, eu me comprometo com tais turnos de oração. E aí esse aqui é um compromisso sagrado antigo. Aqui a gente tem um dia, né, da nossa sala de oração. Começa antigamente, né? Começa meia-noite, né, e vai até 10 da noite, que vira meia-noite de novo. E aí os nossos turnos são de 2 horas, e eles são com formatos diferentes, né? Intercessão e adoração com a palavra. Basicamente isso. Então, intercessão é o líder de oração, ele levanta um assunto com base em algum versículo bíblico, e aí a sala de oração engaja com isso, e ele convida pessoas a participar. E adoração com a palavra é quando o líder de intercessão ele destaca um texto para a gente meditar juntos nele. E
e aí os cantores cantam o texto, expandem o texto, e são 2 horas. E a gente faz intercalado, assim, 2 horas de adoração, 2 horas de intercessão, e assim a gente enche as 24 horas de oração por dia. Aqui é o que eu tinha falado da reunião de oração das mulheres. Acontece nessa salinha aqui, mas a sala é toda equipada com outras salas. Aquela ali é uma sala de oração por Israel. Ali a gente tem uma sala de oração do Oriente Médio. A gente tem a sala de oração por justiça. E é esse ambiente aqui, 24 horas por dia. Digamos que a gente vai ter sempre 200 pessoas na sala. Vamos mostrar aqui para vocês o café que tem aqui do lado da sala de oração. E eu me perdendo com as portas. E aqui atrás do café tem uma bookshop com alguns livros, canecas, camisetas. Esse livro acabou de ser lançado pelo David Slyke, O Triunfo da Beleza. Vamos ver quando é que vai traduzir para o português, quem que vai publicar. É bem recente esse material. Olha o que a gente tem aqui. Fim dos Tempos Simplificado, esse a gente tem em português. Tem bastante coisa aqui do iHop traduzido para o português, tanto pela Impact Publicações como pela editora do Vitor, a Base. O que a Base tem traduzido aqui, que dá para falar rapidão? Esse aqui foi o primeiro livro que a gente lançou. Fim dos Tempos Simplificado, do David Slyke. Esse aqui já está na produção. Isso que eu ia perguntar. Quem que vai lançar? Então, a gente já sabe, né? Já está no meio. A gente tem esse aqui, que é... Esses aqui estão com F-Hop Books. Estão em português do F-Hop. Manual Orpitaça, Recompensas do Jejum. Esse aqui também. Esse é da Base. Orações para fortalecer o homem interior. Acho que é um dos melhores do Mike, assim, mais dinâmicos. E o Crescendo em Oração, da Orvalho. Tem em português. Esse aqui não tem em português. Uma pena. Paixão por Jesus. Paixão por Jesus, da Central, do Dr. R.R. Soares. Esses aqui do David Slyke, a Fúria das Nações, Fim dos Tempos Simplificado. E esses que a Impacto lançou. Os dois do Filho do Homem, do Samuel Whitfield. Esse aqui acabou de sair da Base. Você Escolheria o Deserto. Tem um monte do Bob Sorg disponível em português também. E eu estou dando um curso disso aqui, ó. Desenvolvendo parcerias financeiras. Como desenvolver parcerias financeiras. Isso aqui foi um dos melhores cursos que eu fiz aqui. De conteúdo assim prático, de como ser um missionário financeiramente viável. Incrível, muito bom mesmo. Aqui a gente está promovendo para a comunidade de brasileiros um curso com o Mike e a Anne Rizzo de casamento, né? Então assim, a gente conecta o conteúdo da casa de oração para a comunidade, disponibiliza isso para o Brasil. E aqui nesse café, onde as grandes decisões são tomadas. As grandes conversas. Aqui é onde as coisas mudam. A gente senta, conversa e coisas legais acontecem. E aqui estão os meus filhos. Você viaja com criança, é isso que acontece. Bora. Bora. Aqui agora a gente está chegando no iHop U, que é a universidade do iHop. É o que? Uns 10 minutos? 10 minutos de distância da sala de oração. Hoje é um dia espetacular para a gente poder mostrar a faculdade. Pois é. Por quê? Porque todos os alunos estão liberados, não tem ninguém no campus. Então a gente não vai ver aquele fluxo e a vida do negócio. Mas assim, a nossa universidade, ela tem mais de 10 anos de funcionamento. Mídia, música e teologia. Okay. Todos eles são 4 anos, sendo tipo os 2 primeiros anos básicos, essenciais. Depois você se aprimora na área que você quer. E esse campus, ele é cheio de salas de aula, estúdios, equipamento de gravação, equipamento de música para treinar músicos, teólogos e proclamadores da mensagem do glorioso retorno de Jesus através também de mídia. Aqui é uma das partes que eu mais gosto de vir, que é
hub dos estudantes. É tipo vários lounges para estudar e passar tempo, junto com a cafeteria, a loja e os lugares mais espetaculares de toda a iHopU. Vou te mostrar, Carol, a nossa biblioteca. Olha quem tá aqui, Justo Gonzalez. Se você não conhece meu curso de História da Igreja na Escola Convergência, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Você pode estudar História da Igreja comigo, do jeito que você quiser. E pode comprar agora e acessar o curso agora mesmo. É que aqui tem todas as coisas legais do iHop. Antigas, que a gente nem vê mais. Os áudios, os vídeos. Desde os anos 90 tem todas as conferências cobertas. E até coisas que a gente... que não é exatamente deles, mas aqui, ó. Rick Joyner ensinando sobre princípios de avivamento. O famoso... Joguinho que nunca teve em português. Que tinha um jogo, mas tinha... É um material que o Perry primeiro traduziu. É. Cara, isso aqui salvou o movimento de oração no Brasil. É verdade. Essa biblioteca, ela tem mais ou menos, 30 mil itens. E é teologia prática, teologia sistemática e... Então, como viveremos, comentários. Schaefer? Comentários. Mas aí aqui você vai, pegar conferências de 2002, Mike Bickle, Cântico dos Cânticos. E o nome do negócio era Amigos do Noivo, não era iHop ainda. Uau. Isso aqui é exatamente quando eu recebi a palavra Amigos do Noivo e conheci o iHop. Esse livro aqui, ó, biografia, eu li todo pelo Google Tradutor. Eu tinha que ter vergonha de falar, né? Mas eu já falei isso em outro vídeo no YouTube, que eu ia botar nos meus agradecimentos do mestrado. Eu agradeço ao Google Tradutor pela parceria nesse trabalho. Aqui é a sala do Instituto de Mídia. Então, tem uma faculdade de 4 anos de mídia aqui. Sim. Eles aprendem tudo, Adobe, Photoshop, Tudo que você Premiere. Para a glória de Deus. Eu queria mostrar essa parte que é legal, que ensina os caras a parte de produção musical para tocar ao vivo na sala de oração. E nesses iMacs novos, legais demais. Aqui é o Student Life, né? Então, é tipo um collab de estudantes. Eles vêm pra cá pra curtir, jogar um ping-pong, bater Que um legal. papo e estudar um pouco menos zoado do que o café. Uhum. Aqui é o nosso escritório geral. Todo o trabalho administrativo da faculdade acontece aqui. Tem umas pessoas internacionais. Ali é de galera da adoração. Academic Advisor, que é ajudar os alunos a construir o currículo deles, o que eles querem estudar. Uhum. O Connect é quando alguém escreve pra gente, que fala assim, quero estudar na iHopU, como é que faz? Aí o Connect vai levar eles até o final do processo. Admissions e Financial, que beleza, o cara se inscreveu, agora tá na hora de pagar. Ele tem que chegar ali. Que legal. Mostra aqui. Aqui é o... 7 compromissos aqui, ó. 7 compromissos do precursor ali na Coisa linda. porta. The Sacred Charge. Aí o povo foi na frente, mas pra quem curte sala de oração, a gente vai numa parte agora que é tipo um microcosmo reproduzido da sala de oração global. É o que a gente vai fazer agora na sala de oração de All Nations, todas as nações. Então aqui, ó, é a sala onde tem o briefing. O que é o briefing? É a reunião de oração que faz antes da reunião de oração. É a reunião que organiza tudo, né? Então aqui eles estão vendo a reunião de oração que aconteceria, né? Aqui não está tendo, mas eles veem a reunião acontecendo, eles estão sabendo o que está acontecendo aqui. E aí o líder vem e compartilha com a equipe o que ele sentiu de Deus. Aí ele pode falar sobre as músicas, pode falar sobre as palavras proféticas. Se o pessoal tiver alguma coisa para imprimir, vai imprimir ali. E aí sai do briefing e vem para cá, para sala de oração. Já chega aqui atrás. Vai, canta aí. Seu irmão, vai logo. Baby, pode criar. Criar. Essa é uma sala de aula nossa, né, onde acontece a expansão do conteúdo, porque na verdade a nossa universidade ela oferece o conteúdo em si
filmado, gravado anteriormente. Todos os alunos online e presencial assistem o mesmo vídeo. E quando a gente tem aqui a expansão do conteúdo, os alunos internacionais online também assistem pelas telas e a gente vê os alunos nas telas. Porque a sala é formada de um jeito onde quem está sentado vê o amigo online e quem está online, por meio daquelas câmeras ali, vê os amigos sentados. Então é um jeito de integrar os alunos online com os alunos no campus. Aqui a gente tem uma câmera ali do professor que filma o conteúdo, uma câmera que filma a sala e a câmera que filma o professor. E dessa maneira a gente consegue fazer com que a interação online seja a mesma experiência no campo. E já era assim antes da pandemia ou foi depois da pandemia? Depois da pandemia, que foi esse clique de fazer uma sala de aula global, de flipar o conteúdo, né? Porque até então era aquele modelo tradicional, todo mundo vem aqui para aula, aí o professor dá o conteúdo, responde umas respostas. Agora, o trabalho do professor é expandir o vídeo que os alunos já assistiram. E é legal também que desse jeito todo mundo está sempre na mesma página, tanto os alunos online quanto presenciais assistem o mesmo conteúdo, têm acesso às mesmas notas e assim o tempo aqui é mais rico. Que legal. Em vez do cara ficar ensinando, ele está expandindo o conteúdo. Então é isso, gente. Se você gostou de conhecer o iHop, de passear aqui com a gente, comenta aqui embaixo, quero saber. Você já conhecia o iHop? Você achava que a iHop era só a Casa Internacional de Panquecas? A galera do meu Instagram estava falando isso. Se você já conhecia, conta aqui pra mim. Se você não conhecia, se foi novidade pra você, conta também. Não esquece de deixar o joinha, de compartilhar e confere se você tá seguindo esse canal aqui e se o sininho tá ativado. Então, até a próxima. Um dia vai ser dada uma explicação para o mundo de por que a música aqui é baixa e boa? Fórmula secreta, você é minha! Eu não consigo explicar, cara. Cadê nosso guia? Não, cadê Nosso meu filho? tour guide. Meu filho é mais importante. Peraí que ele tá saindo ali, ó. Aos poucos, ele vai saindo aos poucos. Sai primeiro uma perna. É igual o nascimento de pinto. Pode vir.